muitas pessoas deram o Had como vencido, né? Como superado, como um cara que não ia ficar nem entre os 3. E olha... Ele tá segurando a onda. Ele tá segurando a onda, inclusive o glúteo dele tá entrando um pouquinho mais, de acordo com o que ele tá posando. Tava flutuando um pouquinho, agora a gente começa a ver umas marcações a mais. Como eu queria ver um pouquinho mais de condicionamento do Samson Dauda. Um pouco mais de corte, um pouco mais, trazer o físico dele um pouquinho mais. Ele mesmo falou publicamente que isso era uma estratégia de ficar mais arredondado, que ele falou que ele não teria condições de brigar por condicionamento junto com os outros dois. Então ele mesmo admitiu isso e ele investiu no frame. E tá funcionando, não dá pra dizer que não. Tá funcionando. Mas se ele forçasse um pouquinho só, né? Ele tem uma pele um pouco mais grossa do que os outros. Tem. É diferente. Tem, você tem razão. Não sei se é genético. Ele não tem muitos cortes. E agora, como a gente previa, o Had foi jogado para o centro. Muito provavelmente tem uma terceira rodada com o Samson. Olha lá, já meteram ali o Samson brigando pelo espaço dele. Nessa pose o Samson fica bem... Para mim ele tem um destaque nessa pose. Tem. Ele consegue realmente um frame bem largo, bem preenchido também. Mas nessa ele já não consegue posar e se mostrar tão bem quanto os outros dois. Eu acho que dos 3, quem reúne o equilíbrio maior em todas as características que a gente está falando aqui ainda é o Had. É o Had. Você tem razão. O Derek é incrível de costas, mas de frente, algumas poses nem tanto. Exato. De expansão. O frame do Samson Dauda é incrível, mas eu acho que o Derek, o Had ainda vai trazendo um pouco mais de equilíbrio para todas as... Tríceps de lado agora. O tríceps do Samson é muito bizarro, né? A cabeça lateral. Mas ele não tem tanto detalhe, né? Não. Os outros dois trazem muito detalhe. No lower body, a parte de baixo dos dois são muito encostadas, tem muita divisão. E com volume também. Com volume. Aí no muscular o Derek ele fica para trás. Fica. Consideravelmente. Ele escolhe errado. Posar primeiro essa pose mais fechada, né? Ele deveria fazer o crab direto. Ele perde tempo. Fica mais tempo nela. Fica mais tempo. O tríceps dele não tem a mesma projeção dos outros. Ele parece um pouco mais estreito. E agora, isso realmente aconteceu. E se confirmou, né? O que a gente imaginou. Bom pra gente. Bom pra nós. Confrontos. Com certeza. E se não botar o Derek no meio aí... Já colocou, né? Começou com o Derek no meio, ele começou, mas de forma aleatória, né? Sim, sim. O César começa a transpirar um pouquinho. E aparentemente eles não estão demonstrando tanto sinal de cansaço a essa altura. Por isso que é importante treinar a pose para ter endurance, né? Os 3 estão muito bem. É gostoso ver um confronto final com 3, né? Normalmente o Mr. Olympia sempre... A gente estava um bom tempo com 2 brigando, né? Ó, de costas eu vejo o Derek com o glúteo muito puxado, o Samson sem muito detalhe e o Had num bom meio termo, né? De costas. O Derek tá bizarro, tá imbatível, cara. Perfeito. Inclusive na expansão, ó, porque ele consegue colocar a lateral e não perder detalhes. O Had tá expandindo e tá ficando um pouco mais liso, né? Porque não tá na definição que o Derek tá trazendo. Ele é muito espesso, ele é muito largo, mas a condição do Derek tá sendo incrível mesmo. Pra mim o Samson, ele tá começando a derreter. Não teria ele brigando ali. Primeiro e segundo, pra mim, a briga tá entre Had e Derek. Eu concordo. Mas a verdade é que ele tá no meio. Eu penso a mesma coisa, eu compartilho com vocês da mesma opinião. Mas o que a gente está vendo aqui é um Samson empoderado, como diz o Rubens. Samson empoderado. Olha como o Derek parece mais musculoso na pose de crab. Por mais que ele ainda não tenha os detalhes dos outros, pelo menos se comparado a ele fica melhor.